O intuito desse vídeo, o propósito aqui, é te mostrar como qualquer pessoa pode ensinar qualquer criança a ler e escrever bem utilizando apenas 30 minutos por dia. Para isso você precisa de um bom método que tenha um passo a passo claro e objetivo. E nessa apresentação você vai ver como eu ensinei os meus filhos a ler e também orientei vários pais e professores para terem os mesmos resultados. Como você vai conduzindo a criança de forma gradativa, nível a nível, para que lá na frente você tenha certeza que ela será bem alfabetizada. As atividades que você tem que trabalhar, as habilidades que você precisa desenvolver com as crianças, enfim, tudo que é preciso para você conduzir a criança de forma segura, avaliando o seu desempenho e sabendo que ela no final sairá lendo. Então, nessa apresentação, você vai ver como é possível fazer isso utilizando apenas 30 minutos do seu dia, mesmo que você não é um especialista ou nunca teve experiência com educação infantil. E você também vai ver os principais desafios que você deve superar para ensinar uma criança a ler. E a meta nesse vídeo aqui é você sair daqui com um plano traçado para conseguir superar esses desafios e conseguir desenvolver o seu filho ou seu aluno de forma contínua e articulada. E esse é um dos princípios da metodologia do nosso método que você vai conhecer aqui, que é o desenvolvimento contínuo e articulado. Quais habilidades trabalhar, a hora de trabalhar, como trabalhar, qual é a melhor forma de trabalhar com essas crianças, como avaliar essas crianças ao longo do processo para que lá no final você tenha segurança que elas sairão lendo e lendo muito bem. Então, se você tem interesse de alfabetizar qualquer criança seguindo um passo a passo, de forma gradual, que lá no final você tenha resultados sólidos, assista a essa apresentação. Mas para quem é esse produto? Para quem é esse método estruturado que nós vamos apresentar aqui hoje? Existem 6 tipos de pessoas que eu tenho certeza que vão se beneficiar dessa metodologia. Quem são essas pessoas? Para quem já está tentando alfabetizar. Então, se você é um pai ou uma mãe e já está tentando alfabetizar, independente da idade do seu filho, se ele ainda não está lendo, você vai se beneficiar aqui dessa apresentação. Aqueles que ainda não iniciaram o processo. Se você tem vontade de alfabetizar alguma criança, mas está inseguro e ainda não iniciou o processo, você vai aprender aqui qual é a melhor forma de iniciar o processo de alfabetização, as melhores habilidades, as principais habilidades e atividades que você tem que aplicar para desenvolver essas habilidades, ver quais são os principais pilares da alfabetização e etc. Então vai servir bastante para você. Quem já estudou bastante teoria, mas tem pouca prática. Então, se você é daquelas pessoas que já estudou bastante teoria, mas ainda não conseguiu colocar em prática, se você ainda está inseguro, não sabe como funciona realmente uma alfabetização na prática, você vai ver como desenvolver essa criança de forma estruturada, com um passo a passo, para que você não tenha dificuldade durante o processo e saiba se a criança está aprendendo ou não. É também para quem é professor de educação infantil. Então, se você é um professor de educação infantil e quer ter um passo a passo estruturado nas suas mãos para você aplicar com seus alunos, também serve para você. Para quem quer reforçar o ensino da escola. Então, se você é aquele pai, aquela mãe que quer ter garantia que seu filho será bem alfabetizado, sabendo que esses primeiros anos, os anos iniciais de estudos de qualquer pessoa, são os mais importantes para o resto da vida, isso influencia o resto da vida escolar de uma criança até a vida adulta. Então, se você quer participar dessa formação do seu filho, quer ser um pai ou uma mãe ativo na formação dos seus filhos, serve para você também. É para você também que quer melhorar a relação com os seus filhos. Então, se você já tem um tempo livre que você passa com seus filhos e quer aproveitar esse tempo para ensiná-lo alguma coisa, para aproveitar para melhorar o seu aprendizado, então essa apresentação também serve para você. E como eu sei que a nossa metodologia serve para todos esses tipos de pessoas, que você não precisa ser uma pessoa da área, um especialista em educação infantil. Porque, por exemplo, nós já orientamos vários pais, um deles é a Gabriela, que é uma dentista, ela alfabetizou o seu filho utilizando o nosso método, ele tinha em torno de 3 anos e meio a 4 anos. Já estava lendo historinhas curtas, dominava a decodificação e a codificação, a leitura e a escrita. E uma das coisas que ela me disse, depois de terminar o método da criança aprender a ler, do filho dela aprender a ler, ela falou assim, eu achei muito tranquilo. Então, esse é o intuito da nossa metodologia, que qualquer pessoa pegar, aplicar, conseguir ter bons resultados e sair com essa impressão que é muito tranquilo, que é muito fácil alfabetizar uma criança.
Então isso foi um baita do elogio, porque depois que a pessoa utilizou o nosso método, ela falou: achei tudo muito tranquilo, muito fácil, eu achei que é fácil alfabetizar. Então isso é um dos efeitos, né, um dos efeitos colaterais de quem utiliza um método bem estruturado, que respeita o desenvolvimento das crianças e que qualquer um consegue aplicar. Já você vai ver como nós articulamos tudo isso, como nós articulamos todas as ferramentas necessárias para que qualquer pessoa, seguindo passo a passo, aplicando da maneira que nós orientamos, consiga chegar nesses resultados. E também tem outra mãe que utilizou o nosso método, que o filho também começou a ler ali em torno dos 4 anos. Mas será que isso é verdade? Então agora eu vou passar aqui na tela alguns prints, e um desses prints são dessas mães, né, que eu acabei de citar, para vocês ver alguns resultados desses nossos alunos. Então o primeiro print: olá, adquiri o curso e queria parabenizar pelo capricho na elaboração do material impresso. Estou muito satisfeita com a aquisição do curso. O material vai nos ajudar muito porque tenho um filho com TDAH mais DI, que precisa de um material estruturado. Então, logo de cara, essa mãe já percebeu que o material, o nosso material, o nosso método, ele é bem estruturado, e isso ajuda independente se o filho dela tem dificuldade em aprendizado ou não. O próximo: validando as sílabas complexas. Tá lendo Lê, CH, CE, CI, tá lindo demais. Essa mãe é uma daquelas mães que eu disse que alfabetizou a criança com 4 anos. Então ela já vinha trabalhando alguma coisa com seus filhos. Antes de adquirir o método, ela acionou o suporte, né? Eu conversei com ela, ela disse que o filho dela tinha várias habilidades, que ela já trabalhava algumas coisas com ele e tal. E ela conseguiu alfabetizá-lo assim rapidamente utilizando o nosso método, e ela agradeceu demais. Inclusive ela disse que depois que aplicou o nosso método, ela gostou tanto que ela foi fazer pedagogia. Então hoje ela é uma estudante de pedagogia inspirada pelo nosso método e por ela ter conseguido também facilmente, né, trabalhar com seu filho. Com 4 anos ele já está lendo, e está lendo muito bem, já está lendo sílabas complexas. Então olha que legal, esse é um dos resultados dos nossos alunos. Mais um: esse foi o desenho que meu filho fez hoje depois de me pedir para contar a história do lobo e da cegonha. Pode parecer bobo, mas para uma criança de 9 anos com autismo de grau moderado, que tem uma dificuldade para falar e não toma a iniciativa, esse desenho foi um marco. Fez um mês que comecei todos os dias o programa e só tenho a agradecer vocês. Meu filho pediu a história, fez o desenho e explicou o desenho para mim. Na primeira mostrou que era a cegonha e o lobo, e no segundo a cegonha e o osso. Ele mostrou que entendeu aquilo que ouviu. Eu e meu marido estamos muito felizes com o resultado do trabalho de vocês. Vocês não têm ideia da mudança que promoveu nas nossas vidas. Então essa mãe é daquele tipo, né, daquelas pessoas que eu descrevi anteriormente, que conseguiu melhorar a rotina familiar e a relação com o filho, além de já perceber os avanços, né, que essa rotina traz. O filho melhorou a comunicação, mostrou que entendeu o enredo da história, porque nós temos exercícios que estimulam a criança a desenvolver essa linguagem, a entender o começo, meio e fim de uma história, porque depois isso vai influenciar muito lá na frente na compreensão textual e na leitura. Daqui a pouco a gente vai ver como isso funciona. O próximo: eu quero agradecer vocês do Alfabetização Diária pela mudança que proporcionou na vida dos meus filhos. Hoje, meus 2 meninos têm muito mais interesse no aprendizado que antes. Estou conseguindo fazer uma rotina de atividade com eles. Olha que legal, mais um dos efeitos colaterais. Nós vamos ver daqui a pouco que um dos pilares da educação infantil também, e para você desenvolver o seu filho na alfabetização, é o comportamento, é a motivação do aluno. Se você não souber motivar a criança, você não consegue ensinar essa criança. Então, uma das características do nosso método é trabalhar de forma estruturada e também com uma prática pedagógica própria, adequada com a idade das crianças. Nós mostramos para os pais e para quem vai aplicar o nosso método como você se comunica com a criança, quais são as melhores práticas para que aconteça isso, para que você tenha esse resultado, que seu filho goste de trabalhar, ele goste de fazer as atividades e se motivando ele tem um maior desempenho. Então vamos para o próximo. Consciência do fonema. Agora escreve e lê o que escreve. Entendeu o sentido da estrutura da escrita. Estou ditando uma palavra dia para ele escrever. Olha que legal, esse é o resultado
esperado. Esse é o resultado que nós esperamos para quem segue a nossa metodologia. Então, uma mãe, de forma prática e objetiva, consegue chegar nesse resultado. Fazer com que seu filho leia e também saiba escrever. Ela está ditando e a criança escrevendo. Ou ao contrário, ela dá uma palavra e a criança lê. Isso que é a finalidade de uma boa metodologia, a criança ler e de forma automática para que ela tenha maior compreensão na leitura. Então, o próximo print aqui que eu trouxe para vocês, se você é um pai ou conhece um pai que está realmente preocupado com a sua filha, eu mais do que recomendo o Alfabetização Diária. Eu não conheço os caras pessoalmente, mas o trabalho deles é incrível. Digo isso por experiência própria e os resultados que eu obtive, apenas acrescentando o que eles oferecem ao que eu já vinha fazendo. São indescritíveis. Tenho muito a agradecer ao Jairo e ao Júnior. E antes de entender a estrutura do nosso método, eu vou deixar aqui um vídeo curto com algumas histórias de pais e mães que colocaram em prática a nossa metodologia para que você se inspire na história deles. Oi, boa noite. Eu sou a Kelly, moro em São Paulo, tenho 31 anos. Sou mãe da Beatriz, tem 4 anos, e do Pedro, que tem 3 anos. Oi, meu nome é Aline, eu tenho 4 filhos. Vicente tem 5 anos, Alice vai fazer 4, Alice tem... Olivia vai fazer 3. Oi pessoal, meu nome é Júnior, eu sou pai do Miguel, um menino de 2 anos e 8 meses, e junto com a minha esposa, a Jace, eu pratico em casa o Alfabetização Diária. Agora na pandemia eu tive uma necessidade de passar alguma atividade para eles, alguma lição, alguma coisa que estimulasse eles na coordenação motora, no desenvolvimento fonético. E eu não sabia o que passar, então eu buscava atividades aleatórias no Google. Eu procurava desenhos, letras, histórias, mas nada com começo, meio e fim, porque eu não tinha essa consciência, não tenho nenhuma formação pedagógica, não tinha a menor noção. Eu me sentia super perdida e me sentia frustrada, porque é horrível você querer ensinar alguma coisa e não saber. E assim, antes de conhecer o método, Alfabetização Diária, eu era uma pessoa assim, muito ansiosa em buscar arquivos na internet. Buscava muito do Google, Pinterest, aplicava sem uma noção de começo, meio e fim. Passava muita coisa para as crianças acabavam ficando estressadas, né? Agitadas. Tinha que garimpar o material pela internet, tinha que garimpar vídeos explicativos, né? A gente ficava perdido com tantas metodologias que tinham. Parece simples, mas é complicado. E uma vez, fuçando no Instagram, eu achei esse curso, Alfabetização Diária, que para mim foi um divisor de águas. Com o curso eu consegui criar uma rotina que eu não tinha. Eu não sabia o tempo que eu precisava ensinar eles, eu não sabia como que eu poderia ensinar. Mas no curso eu descobri que é um período pequeno do dia, 15 a 20 minutos, que você passa um tempo com eles. E além de ajudar no desenvolvimento, você cria um elo, que para mim foi o essencial. E eu conseguia incluir isso na minha rotina. Eu saio 9 horas de casa e nós acordamos às 7. As crianças gostam de acordar cedo. Então, 8 horas eu coloquei meu celular para despertar. Desperta, eles já sabem que é para fazer a lição. Nós vamos para a mesa e para eles é o máximo. E aí nós vimos que seria um material que se encaixaria na nossa família, porque é um material que vem seguindo uma rotina. Dá para mim as páginas certinhas para me fazer a cada dia, né, durante a semana. E assim, carga horária, dicas de leitura, música. Então assim, foi um material que me salvou, na verdade, né? Ultimamente, a gente observa que ele tem apresentado um resultado prático, que é o fato dele soletrar. Então a gente entra no supermercado, ele soletra o letreiro da padaria, o letreiro do açougue. E a gente sabe também que tem aqueles resultados que são diários. Então a gente sabe que ele tem fortalecimento da parte motora, a memória, né, a atenção e principalmente também o vínculo pai-filho, o vínculo mãe-filho, que com certeza nesses momentos que a gente se dedica todos os dias para essa atividade específica, acaba funcionando como uma ferramenta
que favorece o aprofundamento do vínculo pai e filho, e isso é muito saudável para ele, a gente tem certeza. E como nós chegamos até aqui? Como nós desenvolvemos um método que ajudou todos esses pais que vocês viram aí os resultados e as histórias deles? Foi o seguinte, há 12 anos atrás foi a primeira vez que eu pisei dentro de uma sala de aula. Eu estava fazendo o bacharel em geografia e já tinha feito a licenciatura. Então, como eu já era licenciado, enquanto eu fazia essa parte técnica, que é o bacharelado, eu fui dar aulas. Então, foi essa a primeira vez que eu entrei, né, que eu peguei turmas para dar aula e eu fui dar aula no estado. E eu entrei naquele modelo de professor substituto e dava aulas na periferia da cidade, né, naquelas turmas que não tinha professores ou que ninguém conseguia dar aula. Então eu dei aula desde a quinta série, quinto ano, até o terceiro ano do ensino médio. Então quinto ano do fundamental, sexto, sétimo, oitavo, até o terceiro ano do ensino médio. E por mais que eu estava empolgado, né, animado em fazer uma boa aula, né, dar uma boa aula para essas crianças, faltava o recurso da leitura. Eles não liam e escreviam bem. As crianças liam com muita dificuldade, silabando, trocando palavras, então a compreensão ia lá embaixo. Essas crianças tinham dificuldade de aprendizado que foi iniciado lá nos primeiros anos. Lá nos anos iniciais, eles carregavam isso até o terceiro ano do ensino médio. E essas crianças daqui a pouco estariam no mercado de trabalho. Como seria essa criança? Como elas criança nada, né? Nesse caso, elas já tinham ali já era quase adultos, né? Já tinham 16, 17 anos. Mas como seria a inserção no mercado de trabalho? Seria muito difícil. Como elas concorreriam num vestibular com pessoas que eram bem formadas, que foram bem formadas nesses anos iniciais, que aprenderam a ler e escrever muito bem? Isso me frustrou muito porque eu vi que eu não conseguia ensinar minha disciplina por mais que eu me esforçasse. E nessa época, meditando, eu percebi que essa era a maior exclusão, a exclusão mais cruel que uma pessoa pode ter. Porque ela está excluída de acessar todo o conhecimento produzido pela humanidade. Como essa pessoa vai aprender se ela não domina a própria língua? Como ela vai aprender outras línguas se ela não tem a base da língua materna? Então, um dia, voltando para casa, eu lembro até hoje, eu tinha um Gol 80, aqueles quadradinhos, 90. Um Gol 90, aqueles quadradinhos, que não tem ar-condicionado nem nada. Eu voltando, eu abri aquela ventarola do carro ali do lado para entrar ar no carro, e aquelas que é triangular assim, eu abri e comecei a pensar naquelas crianças que eu estava ensinando, que ia terminar o ano, elas não iam ter aprendido nada. E nesse momento eu jurei para mim mesmo e para Deus que meus filhos não podiam passar por isso, porque essas crianças, eu vi a realidade da sala de aula. Eu vi na prática ali como é uma primeira infância negligenciada, como é uma primeira infância que você não dá importância para o desenvolvimento das crianças ou não desenvolve elas de forma adequada. Eu vi ali na prática, mas se você não tiver condição de ir numa sala de aula para ver como que é, né, para ver que essa é a nossa realidade, é só você pegar os testes nacionais e internacionais do ensino fundamental e do ensino médio, que é o reflexo lá dos primeiros anos da educação infantil. Os resultados desses testes mostram que as nossas crianças têm um baixo desempenho em compreensão textual, em português, na língua portuguesa, na sua própria língua materna. Então esses testes mostram, anos após anos, que nós temos o resultado pífio, que é muito ruim o resultado das nossas crianças na proficiência da língua. E então eu tive essa experiência na sala de aula, mas você consegue averiguar isso facilmente só olhando os resultados aí dos testes, né, nacionais e internacionais. E também existem pesquisas que mostram o efeito que isso causa na vida escolar de um aluno. Quando a criança não adquire determinadas competências, eles chamam de efeito Mateus, que quem tem será dado e quem não tem será tirado. Então, quanto menos a criança desenvolve determinadas habilidades, menos ela consegue desenvolver as próximas que elas precisam para conseguir se desenvolver bem nos estudos e no aprendizado. Então, esse efeito Mateus é característico dessas crianças, que elas estão lá no terceiro ano do ensino médio e não recuperaram a deficiência que elas tiveram lá nos anos iniciais do aprendizado. Isso é muito trágico, é muito comum, e eu jurei para mim mesmo e para Deus que meus filhos não passariam por isso. Foi daí que logo depois, essa época era em torno de 2010, 2011, em 2012 eu me casei e hoje eu tenho 7 filhos. Eu sou formado em geografia, já dei aulas e fui trabalhar na área técnica da geografia. Eu trabalhei num projeto grande de mineração, onde eu fazia o geoprocessamento e a geofísica, né? Eu mexia com dados geográficos.
né, dados georreferenciados, banco de dados, essas coisas. Enfim, e nessa época eu já tinha minhas primeiras filhas, né? Meus 2 primeiros filhos são meninas, né? Eu já tinha minhas primeiras filhas e eu e minha esposa já educávamos, né, essas crianças. Hoje minha filha mais velha tem 9 anos, né? Eu estudei bastante, eu e minha esposa, nós sempre gostamos dessa parte porque eu sabia da importância, né, dos anos iniciais ali para a educação das crianças, e nós mesmos queríamos acompanhar, garantir que eles seriam bem alfabetizados, pelo menos nesses anos iniciais. Só que chegou um momento que eu e minha esposa também começamos a ter dificuldades. Nós sabíamos o que eles precisavam aprender, quais eram as habilidades que eles tinham que desenvolver, mas durante o processo eu comecei a ter dúvida, eu não sabia como avaliar o desempenho deles, eu não sabia como eu utilizar aquele conhecimento que eu estava aplicando para que ele servisse de base e servisse como efeito, Mateus, né, que eles, né, catapultassem, né, as próximas habilidades para elas se desenvolverem bem. E com o tempo, né, daí veio mais filhos, né, na época eu já estava com o Augusto, que é o terceiro, e eu voltando para minha cidade de origem, eu pedi ajuda para um amigo, que é um pedagogo que tem 11 anos de experiência em prática pedagógica e formulação de material didático. Ele tem pós-graduação em neuropedagogia, tem pós-graduação em psicomotricidade. Então, o Júnior, que é um amigo de infância, inclusive a gente entrou na universidade no mesmo ano, nós fizemos o cursinho pré-vestibular juntos, há 15 anos atrás. E eu, juntamente com o Júnior, eu falei para ele as dificuldades que eu estava tendo em avaliar as crianças e acompanhar o desempenho dela durante todo o processo, em ter uma visão geral desse processo, em saber como fazer de forma gradativa cada habilidade, como eu desenvolvia de forma gradativa, as dificuldades que eu tinha no comportamento das crianças, às vezes elas ficavam enfadadas, frustradas, às vezes elas choravam, então isso é muito comum, né, os pais que estão iniciando, não saber como se comunicar bem com a criança para que ela se motive a fazer as atividades, e eu fui falando as dificuldades que eu tinha, fui falando o que eu achava que era melhor, né, para eu conseguir resolver essas situações, para eu solucionar esses problemas, e o Júnior, né, com muita boa vontade, foi desenvolvendo atividades que trabalhavam essas principais habilidades que a criança precisa para ser bem alfabetizada. E com isso eu fui aplicando com as crianças e com a ajuda do Júnior, com a orientação dele, e nós fomos vendo o que funcionava melhor, aquelas coisas que já estão pressupostas em quem aplica um material didático, por exemplo. Se você pega um material didático para aplicar com a criança, pressupõe que quem está aplicando tem um conhecimento prévio. Porque a criança, às vezes, você tem que preparar ela melhor para determinadas atividades. Então, depois que você prepara, aí sim você dá aquelas atividades. E eu não podia contar com isso. Eu pensei em uma coisa que qualquer um pudesse aplicar e funcionasse. E tivesse os mesmos resultados. Seguindo o mesmo passo a passo, utilizando aquele desenvolvimento progressivo, nível a nível, no final teria o mesmo resultado que eu tive. Então, com isso, eu e o Júnior criamos a nossa metodologia, baseada num princípio do desenvolvimento contínuo e articulado. Então, o método alfabetização diária, ele tem como princípio um desenvolvimento contínuo e articulado que engloba várias ferramentas que trabalham várias frentes ao mesmo tempo. E é isso que a gente vai ver agora. E antes de entrar propriamente dito nas ferramentas da metodologia da alfabetização diária, eu queria falar para vocês que, para começar, você precisa saber quais são basicamente os pilares de uma boa alfabetização. Então, basicamente, o tripé que sustenta uma boa alfabetização é a linguagem, o desenvolvimento da linguagem, que é basicamente a aquisição de vocabulário, aquisição e correção de vocabulário, atividades explícitas, que daí tem que contar com as habilidades e competências corretas que desenvolve a criança na alfabetização, e o comportamento. Não adianta nada você saber desenvolver a linguagem, saber as competências, se você não consegue transmitir isso para a criança. Então, como você trabalha isso com as crianças é muito importante. Então, esse é o tripé que todo bom método de alfabetização precisa considerar. E além disso, existem também, isso a maioria das pessoas erram aqui, existem alguns critérios que você deve levar em conta para que isso funcione de forma contínua e articulada, respeitando os níveis de desenvolvimento das crianças. Então eu elenquei aqui o que nós levamos em consideração para desenvolver o nosso método, que se você não tiver esses princípios, não tiver clareza neles, você terá dificuldade aí para desenvolver seu filho durante o processo. Quais são esses princípios? Um currículo bem estruturado,
que é um currículo? São temas norteadores, é a direção que você toma. O que a criança precisa saber em determinadas fases do processo. Isso é um currículo. O próximo, competências e habilidades validadas. Então, para você conseguir executar esse currículo, você precisa das competências e habilidades que abrange esse currículo, que define esses temas e que trabalha esses temas que você sabe que te dá a direção. Terceiro, atividades estruturadas e progressivas. Para você desenvolver essas atividades, essas habilidades e competências, você precisa de atividades articuladas e progressivas. As atividades não podem começar com um grau de dificuldade mediano ou avançado. Você tem que partir de um grau de dificuldade baixo e aos poucos ir aumentando esse grau de dificuldade para a criança ir se motivando a fazer essas atividades. Então, as atividades estruturadas e progressivas, elas servem para desenvolver as competências e habilidades necessárias para uma boa alfabetização. Padronização de comandos e didática. Então, esse é o como fazer. Você precisa padronizar comandos. A criança entendendo os padrões de comandos, os padrões de atividades também, ela se motiva, ela faz as atividades. Lembra lá nos prints que eu coloquei no começo, uma das características, um dos resultados que uma mãe nos disse foi: meus filhos estão gostando de fazer as atividades. Ele mudou o comportamento deles por conta disso. Você estabelece rotinas, que é uma prática, uma forma de você trabalhar com as crianças. Tem os padrões de atividades e padrões de comandos, a forma de você se comunicar com a criança, considerando o grau de desenvolvimento dela, o nível de desenvolvimento dela, então facilita aí na aplicação. Por isso que qualquer um consegue aplicar mesmo não tendo experiência na área. O próximo, quinto critério que a gente utilizou para formular o nosso método: avaliações periódicas e no final de cada ciclo. Você não pode esperar a criança desenvolver várias habilidades, desenvolver um período longo para daí avaliar e ver que falhou em alguma coisa, que ela precisa melhorar alguma habilidade. Você, no decorrer do processo, já vai avaliando e já vai pontualmente corrigindo. Como as habilidades estão bem estruturadas e bem definidas, você já consegue, com a avaliação ou com um diagnóstico, perceber onde meu filho está no processo e o que ele precisa melhorar. Então, é muito importante nesse critério das avaliações periódicas, que nós chamamos também de avaliações formativas. Rotinas de aplicação organizadas. Tudo isso tem que estar em rotinas para caber no contexto, na dinâmica de qualquer família ou de qualquer sala de aula ou de um aluno particular. Então, se você organizar tudo isso em rotinas, que pode ser flexível, que você pode, sabendo que tem que ser feito, você pode adaptar para qualquer contexto. Foi essa a ideia também, para que qualquer pessoa conseguisse alfabetizar qualquer criança em 30 minutos por dia. Então, nas rotinas, nós mostramos o que é suficiente trabalhar com a criança durante o desenvolvimento dela. Porque se você trabalha muito com a criança, no outro dia você tem que trabalhar tudo de novo, porque ela esquece. Isso é uma característica também do desenvolvimento infantil, das fases do desenvolvimento das crianças, que elas não têm um tempo de concentração muito longo. Conforme vai aumentando a idade, vai aumentando o tempo de concentração. Então, nós, sabendo disso, nós adaptamos as nossas rotinas de acordo com as crianças e não de acordo com o que nós achamos, né? Isso é provado, nós sabemos que as crianças funcionam dessa forma. O próximo, suporte didático e acompanhamento. Então, para ter clareza, para ter certeza que está sendo executado de maneira adequada todas essas ferramentas, nós também colocamos um critério. Ter o suporte de uma pessoa experiente que já passou por tudo isso. Uma pessoa que conheça bem o método, conheça bem as fases do desenvolvimento das crianças, que pode orientar quem está se propondo a alfabetizar qualquer criança. Então, existem também alguns erros bem comuns que a maioria das pessoas fazem, é não considerar esses critérios. Quais são eles? Não ter um currículo definido. O que acontece quando você não tem um currículo? Você não tem esses princípios norteadores. Ou você hiperestimula a criança, né, prejudicando o aprendizado dela, ou você estimula ela de menos. Então, das duas formas, nos dois extremos, as suas crianças podem chegar naquela situação que eu descrevi quando eu comecei a dar aulas de geografia no ensino fundamental e médio. Com defasagem de aprendizado, com dificuldade em leitura, e com isso ela não conseguirá aprender outras disciplinas ou não conseguirá se inserir no mercado de trabalho e etc. Segunda coisa, pular etapas e não preparar a criança para entender as habilidades. Isso é muito comum.
As pessoas perdem muito tempo aplicando atividades aleatórias, pulando etapas, a criança começa a ter dificuldade, muda o material, muda o tipo de atividade, muda o tipo de habilidade, a criança fica confusa, os pais ficam confusos também porque eles não têm o começo, meio e fim, né? Vocês viram ali nos depoimentos, nas histórias que a gente colocou ali para vocês, que isso é muito importante. E a maioria dos pais caem, e das mães, né, dos pais, caem nesse problema, né? Começa a buscar muita coisa na internet, atividades aleatórias, isso cria mais confusão do que clareza. Isso atrapalha, mais atrapalha do que ajuda. Aplicar atividades de forma aleatória sem começo, meio e fim. Então, além disso mais atrapalhar do que ajudar, isso desmotiva as crianças e prejudica o aprendizado delas nos estudos. As crianças criam uma aversão, aí vai surgir choro, birra, a criança não vai querer fazer e você não sabe como lidar com isso porque não tendo material estruturado, com passo a passo, que respeita a forma que a criança se desenvolve, você com certeza vai cair nesse problema. Não ter uma didática adequada com a idade das crianças. Isso aqui cria desgaste emocional, falta de comunicação adequada com as crianças, você não consegue se comunicar, é como você criasse uma barreira. Com crianças pequenas, você fala pouco, mostra como é que faz e dá comandos objetivos e precisos. Tem formas de você avaliar se as crianças estão entendendo ou não e formas de você demonstrar para a criança como executar aqueles exercícios, ou aquelas atividades, ou aquela brincadeira que tem um objetivo claro, né, que vai desenvolver também alguma habilidade, que nós sugerimos várias brincadeiras também para você fazer no nosso método. Nós colocamos lá a descrição de como você trabalhar várias habilidades com brincadeiras, então você consegue, da maneira adequada, fazer com que a criança se interesse e continue o processo. E quando você não tem uma comunicação boa, né, objetiva, de maneira adequada, você frustra a criança e prejudica o desenvolvimento dela. Não avaliar o desempenho ou achar que é suficiente ensinar brincando sem certeza que a criança está se desenvolvendo. Isso aqui é muito grave porque se você não consegue analisar o desempenho da criança, você não sabe os resultados. Você não sabe se a criança está tendo resultado, qual que é a tendência. Trabalhar muito ou trabalhar pouco também. Trabalhando muito e não tendo resultado, todo mundo fica frustrado. Quem tem algum comércio sabe, quando você trabalha o mês inteiro e fecha no vermelho, todo mundo fica triste, até os funcionários percebem. Então, quando você trabalha muito, mas tem bons resultados, você fica feliz. E se você trabalha pouco e tem bons resultados? Melhor ainda. Então essa é a nossa ideia, você trabalhar pouco e nas habilidades, nas competências, na forma de aplicar as atividades, na forma de ensinar as crianças mais eficiente, e sendo mais eficiente a criança tem mais desempenho e todo mundo fica feliz. Essa é a nossa meta com o nosso método, com o desenvolvimento contínuo e articulado. Não ter rotina e horários estabelecidos. Isso é muito prejudicial ao desenvolvimento das crianças, porque você atrapalha ela no seu senso de previsibilidade. Quando a criança sabe o que vai acontecer no dia, ela fica mais tranquila e é muito mais fácil você desenvolver as crianças quando elas ficam mais tranquilas e se motivam mais para desenvolver aquela atividade que você está se propondo a fazer com elas. Não ter e não saber onde recorrer em caso de dúvidas e dificuldades. Existem no processo de alfabetização algumas dificuldades pedagógicas e algumas dificuldades naturais que fazem parte do desenvolvimento das crianças. Quando você não sabe disso, você fica procurando pelo em ovo, chifre na cabeça de cavalo. Eu já vi casos absurdos da criança não estar conseguindo ler, está com dificuldade na alfabetização e às vezes instituições, professores indicarem remédio para as crianças, indicarem exames, falar que a criança está com um problema de visão e etc. Aí eu apliquei uma avaliação com essas crianças, os pais utilizaram as avaliações do nosso método, percebeu que as crianças já estavam bem desenvolvidas, mas faltava resolver algumas coisas que são naturais no processo, são dificuldades naturais. Então você sabendo dessas dificuldades naturais e quais atividades você aplica para resolver essas dificuldades, você já avança e você não fica aí perdendo um tempão procurando coisa, né? Às vezes receitando remédio para as crianças. E não se engane, isso é muito comum, já me contaram vários casos de pais que utilizam o nosso método e resolveu um problema simples que antes parecia que era o fim do mundo. Então agora que você entendeu como funciona o nosso método, eu vou te mostrar como ele é por dentro. Como nós reunimos tudo isso numa plataforma para ficar mais fácil, mais interativo e mais didático, que você seguindo passo a passo, você consegue aplicar tudo isso aí na sua rotina, independente do contexto que você vive, independente da dinâmica da sua família. Vocês viram lá nas histórias a Kelly dizendo que ela tem um horário que ela sai de casa e antes de sair de casa ela coloca o celular para despertar 1 hora antes. Ela sai às 9, então às 8 ela coloca o celular para despertar, as crianças já se motivam, já estão alegres, já querem fazer as atividades
e ela aplica e vem dando muito certo, ela vem tendo resultados, as crianças já estão escrevendo os nomes, já sabe os fonemas, já sabe as letras do alfabeto, enfim. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como vocês têm tudo isso num único lugar e que você seguindo esse passo a passo com as ferramentas e recursos que nós disponibilizamos, vocês conseguem ensinar seus filhos a ler e escrever muito bem usando apenas 30 minutos do seu dia. Agora que você entendeu como funciona o nosso método, eu vou mostrar para você como ele é. Tudo está organizado numa plataforma, num único lugar, que você vai seguindo, bem intuitivo, e você consegue ter os resultados que você precisa de forma prática e objetiva. Então todo o nosso método está organizado dentro de uma plataforma, com a apresentação geral do método, os níveis 1, 2 e 3, iniciante, intermediário e avançado, suporte técnico, onde você tem também um grupo exclusivo para membros. No suporte técnico você pode ter contato direto comigo e com o Júnior. Tem cadernos de desafio para as férias, caderno de caligrafia de A a Z para treinar a coordenação motora fina, bônus das gravações da maratona para alfabetizar na prática e também da Família Educadora Uma Nova Realidade. Na Família Educadora Uma Nova Realidade, na aula 3, você tem aqui um planner para você se organizar dentro da sua rotina com os blocos de atividades motoras e de leitura, atividades explícitas, enfim, leitura em voz alta, para você se organizar durante o seu dia e conseguir aplicar, ter uma organização melhor da aplicação de atividades com as crianças. Caderno de psicomotricidade, porque além do vocabulário, de desenvolver a linguagem, é característico da primeira infância a criança precisar do desenvolvimento motor. O desenvolvimento da coordenação motora grossa, ele influencia no desempenho da criança nos estudos. Então nós criamos esse caderno de psicomotricidade com os principais exercícios que você pode desenvolver com suas crianças de forma prática e divertida. Então tudo isso está aqui no bônus Família Educadora Uma Nova Realidade. Para que nós deixamos esses bônus para vocês? Se você quer se aprofundar mais na teoria do método fônico, das habilidades que nós utilizamos, de onde nós tiramos essas habilidades, quais são as pesquisas que nós consultamos para saber que essas são as principais habilidades que as crianças precisam desenvolver, como essas habilidades e consciências influenciam no desempenho das crianças em leitura e escrita, tá tudo aí nas aulas desses dois cursos que você pode assistir e ver como como nós transitamos das teorias, de todas as teorias de práticas pedagógicas, das ciências cognitivas, para essa prática, para esse passo a passo que nós criamos no nosso método. Mas o objetivo do nosso método é ser prático e qualquer pessoa aplicando esse passo a passo consiga ensinar qualquer criança a ler e escrever. Então, vou direto aqui no nível 1. Todo nível tem uma apresentação, os guias práticos para você aplicar as atividades, o guia prático dos roteiros de leituras interativos, os roteiros de leitura e as semanas com as atividades divididas em rotinas semanais e diárias. Então, se vocês perceberem aqui, o guia da semana 1 a 6, então tem as semanas aqui de 1 a 6, o guia da semana de 7 a 11, daí tem a semana de 7 a 11, o guia da semana, então os guias estão divididos em blocos de semanas. Por quê? Porque existe aquela padronização de atividades e de comandos para motivar a criança no seu comportamento. Então, quando nós desenvolvemos um padrão de atividades, nós elevamos o desempenho da criança até aquele padrão resolver o patamar que ela precisava chegar. Resolveu, a gente muda o padrão de atividade para que a criança avance no seu desenvolvimento. Para ela avançar no seu desenvolvimento e você saber a melhor forma de aplicar esse novo padrão de atividade, um novo guia. Um novo guia mostrando os objetivos, como é a melhor forma de aplicar, como a criança se adapta a esse novo padrão de atividade e etc. Então vamos aqui pegar, só para vocês verem aqui, um guia de aplicação dos roteiros de leitura. Então tem aqui uma videoaula mostrando como você faz os exercícios de leitura em voz alta, como você trabalha os roteiros para desenvolver a linguagem da criança, aumentar o vocabulário, para que ela entenda novas expressões, entenda os enredos das histórias, elas têm acesso a novas construções frasais e etc. Então os roteiros de leitura eles estão disponíveis aqui em PDF. Então você imprime e aplica com as suas crianças. Tem histórias, poemas que dão ênfase em fonemas, a melhor forma de fazer a leitura dialógica, fazer a leitura em voz alta, como você explica novos vocabulário para a criança, enfim, os personagens para prender a atenção da criança na história. O próximo
vou pegar aqui a semana 6 do nível 1. Toda semana tem uma música para você trabalhar com as crianças. Isso ajuda muito também no desenvolvimento do vocabulário, na compreensão oral da criança, no desenvolvimento oral da criança, na comunicação da criança, para que ela entenda aliterações, rimas, frases e etc. Também o material tem materiais complementares, material de apoio, que é para você trabalhar os sons. Trabalhando os sons, a criança vai desenvolver a consciência fonológica. Vou abrir aqui uma das semanas aqui de rotinas de atividades para vocês verem como que funciona essas rotinas. Então aqui é a semana da letra S. Todo método está estruturado numa sequência que é mais fácil a criança aprender o alfabeto. Então existe uma sequência de você ensinar o alfabeto para as crianças que as crianças aprendem mais fácil. Não é a sequência comum A, B, C ou falando sons A, B, C. Enfim, existe uma sequência que é mais fácil das crianças aprenderem o alfabeto. Então toda semana tem a sugestão da música. A música já tem um link ali de material complementar para você ouvir a música com as crianças. Tem sugestões de leitura além dos roteiros de leitura, e tem as sugestões de rotina diárias. E se você pegar aqui, ela vai de segunda a sexta. Então, assim como a Aline mostrou lá na história dela, quando ela contou lá no seu depoimento, ela disse que no final de semana ela assiste os guias, imprime as semanas e ela tem a semana toda para trabalhar. Então, você sabendo trabalhar, por exemplo, aqui, ó, página 1, que são as histórias, os roteiros, as músicas, de página 2 a 5. Então, ela é bem dosada de acordo com a idade. Esse é o nível 1, é o nível iniciante do nosso método. Então aqui tem as atividades sempre muito sóbrias, sem ter poluição visual, sem muita informação, porque é necessário, as crianças aprendem melhor assim, é de propósito as nossas atividades serem assim. Essa atividade que é uma atividade de atenção auditiva, mais uma atividade de atenção auditiva, circule de acordo com o som emitido. Então tem um material de apoio para você trabalhar, um material complementar para você trabalhar essa atividade. Ela vai ouvir o som e vai circular que animal que faz esse som. Colocar os sons em sequência, aqui tem os anexos para você trabalhar com as crianças. Coordenação motora fina são os tracejados para a criança começar a desenvolver a escrita. Sequência numérica, para ela saber os números ordinais, primeiro, segundo, terceiro, saber sequências dos números, já começar a escrever os números. Então, o nosso material intercala toda a base da alfabetização e com a base da numeracia. A criança aprende, ela chega até a fazer as primeiras equações, as primeiras operações básicas da matemática. Sequência, para colocar em sequência. Tracejado e sequência numérica, misturando duas habilidades. Discriminação visual também. Então aqui são crianças que estão em torno de aqui são para crianças em torno de 2 anos e meio, esse nível, o primeiro nível. Aquela discriminação visual de letras. Com a discriminação visual você resolve vários problemas, Inclusive um daqueles exames que eu falei que pediram para as mães era por conta da discriminação visual e orientação espacial, que são duas atividades, duas habilidades que você desenvolve com as crianças para que elas não espelhem letra, para que elas não escrevam a letra invertida. Então existe já um caso, uma mãe veio me relatar um caso, inclusive ela utiliza o nosso método, que os professores, a escola pediu exames de vista, depois exame de audição, e ela levando a filha para o médico, e na verdade ela só precisava trabalhar a discriminação visual e a orientação espacial. Então aqui isso aqui é a orientação espacial, maior, menor, em cima e embaixo, tá vendo? Em cima e embaixo, tracejados, várias formas que ajudam a criança a escrever as letras. Então essa é uma das semanas que você pode trabalhar com o seu filho aí com a idade em torno de 2 anos e meio no nível 1 do nosso método. E ele vai bem passo a passo, de forma gradativa, para que a criança entenda as atividades, consiga fazer. Tá vendo? Os comandos são bem curtos. Conte as figuras e circule a resposta certa. Então, bem simples, comando objetivo direto, atividade limpa, sem muita poluição, com desenhos coloridos para atrair a atenção das crianças e dosado de acordo com a idade das crianças. Colhe as imagens na ordem pedida. Aí isso trabalha a memória de curto prazo, trabalha a sequência, porque as palavras, quando a criança vai ler, ela precisa lembrar os sons dos fonemas, saber a sequência que estava para daí ela conseguir ler.
Então é por isso que nós trabalhamos sequências lógicas, memória de curto prazo. Aqui são atividades para você desenvolver, brincadeiras para você desenvolver com as crianças no seu dia a dia, de memória e jogos de escuta. Então isso aqui também a gente indica brincadeiras com um objetivo bem claro, que está conectado, está de acordo com o desenvolvimento da criança e com a estrutura das atividades, das habilidades que ela precisa desenvolver. Aqui são os anexos que você vai recortar e a criança vai colar na sequência que ela ouviu, na sequência que você pediu e etc. Porque uma das características da educação infantil, da primeira infância, as crianças são muito concretas. Elas precisam pegar naquilo que elas precisam aprender. Então, se você limita a criança, não dá para ela pegar, ela não experimenta, ela tem dificuldade em aprendizado. Por isso que nos roteiros de leitura interativos nós criamos as personagens para você contar a história movimentando as personagens. Já nós vamos ver como funciona isso. É muito legal. Isso, além de ajudar na concentração da criança, ajuda a criança a prestar mais atenção no enredo da história. E tem uma forma de contar também que é mais eficiente. Então aqui são os anexos. Então vamos voltar aqui. Esse foi uma semana do nível 1 para crianças de 2 anos e meio a 3 anos. Agora eu vou mostrar para vocês como são os guias e depois nós vamos ver alguns roteiros de leitura e as avaliações para você acompanhar o desenvolvimento das crianças durante o processo. Então tá vendo? Assim como aquela semana de atividades que eu mostrei, todos assim, ó, nível 1, semana 7, nível 1, semana 8 e assim por diante, são 21 semanas, isso aqui é equivalente a um ano letivo, tem em torno de 700 a 800 páginas de atividades aqui para você desenvolver com crianças de 2 anos e meio a 3 anos e meio. Vou pegar aqui um guia só para vocês terem ideia de como funciona. Então o guia aqui tá, aqui tá um dos guias. Vou clicar aqui só para vocês verem o tamanho. A aula tem, esse guia tem em torno, a videoaula tem em torno de 8 minutos, então é bem prático e objetivo para você aplicar aí com as crianças, saber como aplicar da melhor maneira as atividades, para você ter aquela padronização de comandos, né, com as crianças de práticas pedagógicas. Tendo a padronização de comandos e de práticas pedagógicas, as crianças aprendem melhor. Agora eu vou pegar aqui, tem também as atividades extras. Os níveis têm atividades extras, porque nós sabemos que tem algumas habilidades que as crianças não podem terminar os níveis sem estar dominando essas habilidades. Então nós colocamos atividades extras porque nós sabemos que normalmente as crianças têm um pouco mais de dificuldade, para você treinar melhor o seu filho, para daí sim mudar de nível. Já vou mostrar também a avaliação do nível 1. Então, essa aqui é uma avaliação diagnóstico e para você também acompanhar o desempenho das crianças. Diagnóstico é para você saber se você precisa realmente iniciar nesse nível 1 ou se o seu filho já está desenvolvido, já desenvolveu essas habilidades e você pode avançar, em vez de começar no início, você pode começar no nível intermediário, por exemplo. Por que nós criamos essa forma de avaliar? Porque é necessário você acompanhar o desenvolvimento da criança para saber o que ela precisa trabalhar, se ela precisa melhorar em algumas habilidades para daí sim avançar. E também se você se encaixa em um daqueles tipos de pessoas que eu descrevi lá no começo, que já iniciaram o processo. Se você já iniciou o processo e quer melhorar os resultados que você tem, você aplica uma avaliação e já sabe o que seu filho aprendeu, o que ele precisa aprender e como você trabalha com ele para que ele já vá para frente e não fique trabalhando coisas que ele já aprendeu. E nós também, através do suporte, te ajudamos a fazer esse diagnóstico e avaliar o seu filho se ele já pode avançar ou se ele deve retroceder, se ele precisa começar no nível 1 mesmo, né, para desenvolver as habilidades, como elas estão estruturadas, pressupõe que a criança saiba essas habilidades do início para ela avançar. Então aqui, a avaliação diagnóstica ou avaliação formativa de acompanhamento do desempenho das crianças, ela tem todas as observações e os critérios, né, as considerações que você deve ter ao aplicar essa avaliação descritos aqui de forma clara e objetiva. Como funciona esse sistema avaliativo, para que ele serve, quais são as habilidades que ele irá testar, por exemplo, vocabulário, compreensão oral, ensino sistemático de consciência fonêmica, memória, nomeação de letras e números, orientação espacial, identificação de fonemas, compreensão oral, vocabulário. Então aqui são as habilidades e subhabilidades que as crianças, as competências que elas têm que desenvolver para ser avaliada nessa avaliação. Então todas as competências e habilidades e subhabilidades que as crianças precisam ter desenvolvido para poder avançar no desenvolvimento do nosso método. Então a segunda página da avaliação é como avaliar uma criança que se encontra numa fase de pré-alfabetização. Então o que você tem que levar em consideração nessa avaliação?
quais são os critérios que você deve ter para avaliar bem o seu filho, né? Como que funciona o desenvolvimento da criança nessa etapa do processo. Aqui nós estamos mostrando de forma como você fazer essa avaliação formativa com as crianças. Como fazer o diagnóstico da compreensão oral da criança utilizando os nossos roteiros. Então aqui tem os roteiros que você vai aplicar com as crianças e como você avaliar se ela está se desenvolvendo bem, se a linguagem dela está sendo bem desenvolvida, está bem desenvolvida para ela poder avançar, que é a compreensão oral, né? E aqui está descrevendo cada tipo de exercício que tem na avaliação e o que ele avalia. E aí tem os exercícios, tem os anexos para você trabalhar esses exercícios. Então tá ali, você anota o tanto de acerto que a criança teve, o tanto de erro, para você ter uma noção do grau de dificuldade que ela está tendo, se ela pode avançar ou não. Então, e no final tem as anotações que você pode fazer para depois tirar suas dúvidas com o nosso suporte, e tem os anexos para você executar as atividades da avaliação. Então agora vamos voltar para a estrutura do nosso método dentro da nossa plataforma. Nível 2 intermediário, eu vou abrir aqui algumas semanas para vocês verem como que já muda o padrão das atividades e que ela trabalha as mesmas habilidades, mas num nível mais avançado, né? Que no caso aqui é o nível intermediário. Então todo nível tem lá a apresentação do nível, quais são os objetivos desse nível, o que você pode esperar do seu filho. Então você já, ao desenvolver o método, ao ir aplicando esse passo a passo, você já sabe o que você espera do desempenho das crianças. Lembra que eu falei que quando você tem bastante trabalho e não tem resultado, isso é muito ruim? Que quando você tem um comércio, você trabalha bastante, ganha bastante dinheiro, você vê o dinheiro no bolso, mas na educação infantil tem essa dificuldade. Como você percebe o resultado do seu trabalho? Ali na apresentação do nível você vai saber, o resultado que eu espero é esse, é XYZ. Então aqui você já tem uma noção geral do processo dentro dessa etapa. Então na apresentação aqui do nível, é uma videoaula curta também, nós mostramos o que vai ser trabalhado, quais as habilidades, qual é o nível dessas habilidades que serão trabalhadas e o que você espera, né? Os objetivos, as dúvidas que normalmente surgem nessa etapa do processo e etc. Mesma coisa, guia de aplicação dividido por padrão de atividade. Então, da semana 1 a 6 existe um padrão, quando muda o padrão, muda o guia. O guia é uma aula bem prática, direto ao ponto, mostrando qual é a melhor forma de você aplicar as atividades com as crianças. Os roteiros de leitura, já a gente vai ver os roteiros, né, como eles funcionam. E as semanas, vou pegar aqui a semana 10, né, das atividades do nível 2. Então aqui sempre continua uma música, sugestão para você trabalhar a música, porque as músicas ajudam muito na entonação da criança, na prosódia, na literação, na noção de sílabas, né, de rimas. Então, o mesmo padrão. Primeira página da semana da rotina de atividades estruturadas e organizadas, semanais e diárias. Você tem a sugestão de uma música que tem lá um material complementar para você ouvir a música com a criança. Tem a letra da música para você cantar com a criança, sugestão de leitura e sugestão de rotina diária e semanal. E conforme você vai desenvolvendo a criança durante a semana, já tem as atividades. Selecione a letra que faz o som Z. Aqui a criança já está fazendo a relação grafema e fonema, e você começa a testar, né, a desenvolver a criança através dessas atividades. Ela ouve um som e circula o som correspondente ao que você falou. Circule a imagem que começa com um som Z. Então a criança já também começa a isolar o nome dos animais, sabendo qual que começa com o som que ela já treinou lá no nível 1, ela já sabe a relação grafema e fonema e etc. Então as atividades também bem sóbrias, sem poluição visual, bem simples, trabalha bastante a oralidade da criança, porque ela tem que pronunciar esses sons e etc. Aqui separação silábica oral, para depois você começar a mostrar a letra. Qual que é o problema de você ir direto para a letra, para a palavra? Quando você começa a mostrar palavras e letras para as crianças diretamente, sem trabalhar primeiro a oralidade, a atenção auditiva, ela começa a decorar. Ela decorando, lá na frente ela não consegue decorar tudo. Então ela vai ter dificuldade em leitura e vai ter um baixo desempenho lá depois em compreensão
e vai ser igual aqueles alunos que eu disse na época que eu dei aula lá 12 anos atrás. Então aqui também rimas, trabalhar rimas com as crianças, coordenação motora, né, para a criança escrever as letras, sequência numérica, escrever os números, né, memória, trabalhar memória, zebra, zeppelin, zumbi. Zebra, zeppelin, o que está faltando? Zumbi. Então a criança começa a trabalhar memória, aqui ela já começa a trabalhar análise e síntese, ela começa a fazer as primeiras junções de sílabas. Então ela já vai começar a ler suas primeiras palavras. No nível 2 do nosso método, as crianças começam a ler as primeiras palavras e no nível 3 ela automatiza essa leitura. Ela vai começar a ler de forma automática. Síntese, a criança ouve e fala o tanto de sons que tem nas sílabas e quais sons tem. Coordenação motora. A estrutura das atividades vai seguindo um passo a passo que você nunca cobra uma coisa sem ter preparado a criança. Por exemplo, você nunca cobra a criança saber qual que é o número 12 sem ela saber qual que é o número 1, 2, 3, 4, 5 até o 11. Conforme o método vai avançando, a criança vai acumulando esse conhecimento. Por isso que é um desenvolvimento contínuo e articulado. Então, isso cai naquela coisa que a Aline disse lá na história dela, no depoimento dela, quando ela disse que os filhos gostam de fazer e estão tendo maior desempenho por conta dessa estrutura, que vai se repetindo com o mesmo padrão, aumentando aos poucos o nível de dificuldade. Sequência lógica, orientação espacial, coordenação motora, relação grafema-fonema, a criança isolar o primeiro som do nome dos personagens, das personagens que estão aqui na atividade, separação silábicas, apenas oral, rimas, tá vendo? Sempre vai repetindo. A estrutura ela vai passo a passo, nível a nível, respeitando a velocidade do aprendizado das crianças. Isso aqui, cada semana a atividade tem em torno de 30 páginas. Então você dividindo sai ali umas 5 páginas por dia. Análise e síntese de sílabas, a criança começa a ler as primeiras sílabas. As sílabas começam simples, que nós chamamos de sílabas canônicas, e vai aumentando a complexidade aos poucos. Nós utilizamos nessas junções de sílabas, para a criança começar a formar suas primeiras sílabas, nós utilizamos os fonemas adequados, que são mais fáceis das crianças aprender primeiro, para depois ir para os mais difíceis. Então tem uma sequência também que é mais fácil para o aprendizado. Aqui são os anexos, que lembra? A criança sempre manipular, ser muito concreto. Jogos de memória e etc. Então essa é a estrutura do nosso método. Todo o nosso método está dividido em nível e as atividades estão estruturadas de uma maneira que você consegue ir aplicando aí na sua rotina aos poucos até o seu filho começar a ler e escrever muito bem. Vou aqui só demonstrar uma semana do nível 3, mesma estrutura, apresentação para você saber os objetivos, para você ter segurança no processo, saber as principais dificuldades que a criança vai ter, né, nesse nível, nessa etapa. Lembrando, nível 2, voltando rapidinho no nível 2, fichas de leitura, a criança já começa a ler palavra, então tem fichas de leitura para testar a leitura da criança, né, para você avaliar se ela já está lendo palavra bem, para depois automatizar a leitura aqui no nível 3. Vou pegar aqui a semana 15 do nível 3 para vocês darem uma olhada como que é as atividades. Mesma estrutura, guias, apresentação, guias, semanas organizadas em rotinas, né, estruturadas e organizadas, todas as atividades com anexos, etc. Atividades extras, a avaliação, né, periódica aqui no nível 3. Então começa também com uma música, né? Você tem sempre uma música para trabalhar com as crianças, tem os roteiros de leitura para trabalhar com as crianças e etc. Vamos dar uma olhada aqui como funciona. Mesma coisa, a música para você trabalhar com as crianças, sugestões. Aqui tem trava-línguas para você treinar também o vocabulário da criança, treinar a comunicação da criança. Ela já está num nível mais avançado de comunicação, então ela tem que... A criança falando bem, tendo bastante vocabulário, dominando expressões, construções frasais, ela vai ler muito melhor do que uma criança que não domina isso, que não foi desenvolvido isso, que não foi estimulado essas habilidades. Então sempre aqui, sugestão de leitura, além dos roteiros de leitura já com as histórias, né? A semana toda estruturada em rotinas, o tanto que você aplica por dia. Observação, qual é o tipo de som que você tem que trabalhar nessas atividades. Colhe as figuras em blocos corretos de frases. Aqui é para a criança ter consciência de palavras.
Então você fala uma frase e a criança cola o objeto que está na frase, em qual bem concreto também. Por exemplo, depois a gente pode ver qual frase que é, mas por exemplo, a bailarina está dançando. A bailarina, vou pegar de baixo. A bailarina está dançando. Onde está a bailarina? A bailarina está nesse bloquinho, ele vai colar a bailarina ali. Então aqui é uma forma da criança ter consciência que o que nós falamos, essa história curtinha que é uma frase, ela é segmentada, ela pode ser segmentada em palavras. Ela é segmentada em palavras, né? Porque isso evita a criança desenvolver o que nós chamamos de aglutinação, a criança escrever tudo emendado. Isso acontece, é uma dificuldade que existe no processo de alfabetização e já tem uma atividade que desenvolve uma habilidade de consciência de palavras para a criança não escrever tudo emendado. Porque a criança não é intuitivo que o que nós falamos, e mesmo que ela saiba escrever, isso acontece muito, a criança escrever tudo emendado, que nós chamamos de aglutinação. Aqui, separação silábica, a criança vai montar a palavra separada por sílaba e vai escrever, nós vamos ver nos anexos. Análise e síntese aqui já com mais fonemas, então antes ela começou com sílabas, aqui ela já está montando palavras, então ela monta as letras e forma a palavra, né? Síntese, ela ouve a palavra e fala quantos sons tem, quais sons tem, então ela começa a dominar essa relação entre as letras, né, o alfabeto e os sons das letras e começa já a ler. Aqui ela começa a treinar a atenção auditiva num nível mais avançado, você vai falando as palavras e ela ergue a mão quando ouve aquele som que você pediu para ela prestar atenção. Coordenação motora fina para ela escrever já a letra maiúsculas e minúsculas de forma e cursivas, então veio lá do nível 1 tracejados, né, trabalhando a coordenação motora de forma gradativa. Nível 2, trabalhando letra de forma para chegar no nível 3, trabalhar as letras cursivas. Além de ter o caderno de caligrafia de A a Z, que vai trabalhar a caligrafia, as junções de palavras, de sílabas, de todo o alfabeto, as sílabas do alfabeto, de todo o alfabeto, as sílabas maiúsculas e minúsculas. Aqui ela já começa a fazer contas, então ela já começa a dominar as operações básicas. Ela trabalhou toda a sequência numérica, né? Ela trabalhou sequência lógica, e aqui ela começa a fazer soma e ela começa a fazer adição e subtração. Discriminação visual com letras, já num nível mais avançado, caligrafia, consciência de palavras, separação silábica, formação de palavras. Aqui ela começa a ler já palavras com mais fonemas. Conforme vai passando os níveis, a criança vai trabalhando com mais fonemas. Ela tem que ter memória de curto prazo mais bem trabalhada e etc. Síntese, atenção auditiva e segmentação das palavras também. Ela começa a segmentar as palavras, saber que as palavras começa com som, termina com som. Adição, subtração, sequência de números, ela saber a correspondência de objetos com o número que representa esses objetos. Ela conta aqui os objetos e escreve o número aqui. Orientação espacial no nível mais avançado para evitar a criança espelhar letra. Coordenação motora, consciência de palavras, separação silábica, leitura de palavras, análise de palavras, enfim. Aí vai, sempre repetindo. Ficha de leitura para testar a leitura das crianças. Então, uma forma de você testar a leitura da criança é você dar pseudo-palavras para a criança ler, palavras que não existem. Então, como você sabe se a criança está realmente lendo, se ela está realmente sabendo a correspondência daquelas letras com o que nós falamos, dando pseudo-palavras. Isso aqui é um teste de alfabetização. No meio das atividades, você já consegue ir testando a proficiência em leitura das crianças. Aqui são os anexos, ó. Por exemplo, aqui os anexos da atividade de consciência de palavras. Então você fala a galinha pintadinha. Aí lá naqueles bloquinhos você recorta, ela vai colar a galinha no bloquinho correspondente à palavra da frase. Então A vai ter um quadradinho pequeno, galinha, um quadrado maior, pintadinho, um quadrado maior ainda. Então ela ouve a frase e cola o bloquinho com a imagem no quadradinho da frase, para ela entender que a frase é separada por palavras. E aqui os outros anexos, enfim. Essa aqui é um exemplo de uma semana de atividades do nível 3. Então, lembrando, o nível 1 vai começar a preparar seu filho ou seu aluno
para as habilidades que ele precisa desenvolver para ser bem alfabetizado. No nível 2, o seu filho ou o seu aluno já vai começar a ler palavras. E no nível 3 ele vai automatizar essa leitura, tudo isso com avaliações, com roteiros de leitura interativos, né, com atividades extras, enfim. Tem o alfabeto para você trabalhar com as crianças conforme você vai ensinando as letras na sequência correta, que é a sequência que está nas atividades distribuídas, né, em rotinas semanais e diárias. Você tem um alfabeto, né, para trabalhar com a criança e fazer essa relação entre o grafema e o fonema, entre o som e a letra. Então esse aqui é o alfabeto do nível 2 e tem um alfabeto também no nível 1. O alfabeto do nível 1, o alfabeto do nível 1 é letras de forma, do nível 2 letra de forma, maiúscula e minúscula e letra cursiva. Então tem um alfabeto aqui para você ir apresentando, né, as letras para as crianças, enfim. E agora vamos ver como funcionam os roteiros de leitura para você desenvolver toda aquela base que a criança precisa para ser bem alfabetizada, que é o vocabulário, expressões, construções frasais, desenvolver a oralidade da criança. Vocês perceberam nos níveis do nosso método, ele sempre trabalha primeiro bem a oralidade para depois a criança ir manipulando ao que nós falamos, é a criança ir se desenvolvendo e com as habilidades corretas ela entender que a nossa fala pode ser manipulada em frases, palavras, sílabas, até fonemas. Então aqui é um exemplo de um dos roteiros de leitura interativos. Como que funciona? Tem a história para você ler para a criança, né? Aqui é a história da cigarra e da formiga, que é uma fábula. Nós colocamos os roteiros de uma maneira também estruturada que vai gradativamente aumentando o nível de dificuldade. Então os primeiros roteiros são enredos mais simples, com personagens mais simples, e a história também ela é mais curta, frases curtas para a criança ter uma boa compreensão. E com o tempo vai aumentando o número de personagens, vai aumentando o enredo e a criança consegue se interessando, consegue perceber que ela é capaz de recontar a história. Então, como você desenvolve o roteiro? Tem a história, aqui tem como você faz a execução, qual é a melhor forma de contar essas histórias para as crianças. Algumas observações importantes que você precisa levar em consideração para ler uma história para crianças pequenas. Né, o vocabulário novo dessas histórias, né, para você explicar para a criança o que significa, você confirmar se ela entendeu bem a história. Então tem a maneira de você executar a contagem da história, tem a maneira de você trabalhar os vocabulários novos e tem a leitura, o diálogo interativo que você faz com a criança. Como trabalhar um diálogo interativo para fazer o que nós chamamos de leitura dialógica, para a criança entender o que a história quer passar e para ela também poder aproveitar melhor essas histórias, aproveitar melhor o vocabulário delas. Então com essas perguntas você consegue treinar o seu filho, você consegue desenvolver o seu filho para ele começar a analisar a nossa fala. O que é a análise da fala? A análise da fala é o que nós chamamos de gramática. Então todas as categorias gramaticais estão inseridas nessas perguntas de forma sutil, que quando a criança responde a essas perguntas que você faz para ela no diálogo interativo, ela já está categorizando a nossa fala, ela já está categorizando a nossa linguagem, ela já está sabendo quem fez a ação, quantos tinha, em que lugar e que tempo que aconteceu essa história. Então quando ela fala quem fez a ação, ela está dizendo quem é o sujeito da história. Quando ela conta como foi a ação, ela está dizendo qual é o verbo. Quando ela fala em que lugar e que tempo ocorreu, ela está dizendo quais são os advérbios dessa história. Então aqui nós criamos categorias de perguntas bem simples, de forma que a criança entenda. Quando você vai fazer essas perguntas para a criança, elas vão entender o que você está falando e elas vão responder. E elas respondendo da maneira correta, se você executou a leitura da forma que nós orientamos, quando ela responde de maneira correta, ela já está analisando a nossa fala, ela já está analisando a estrutura formal daquilo que nós falamos. E que lá na frente nós damos o nome de gramática. E depois dividimos em categorias que ela já sabe analisar, porque ela sabe responder o que aconteceu na história, o que aconteceu numa frase curta, e ela sabendo responder isso, com certeza lá na frente ela vai saber quais são as classes gramaticais. Isso aqui é baseado nas categorias de Aristóteles. Então nós trouxemos uma forma analítica da realidade, que é as categorias de Aristóteles,
para os roteiros de leitura interativo de uma forma que qualquer um consegue aplicar com as crianças e já ir preparando a criança para analisar a linguagem formal. Além disso, além da forma de execução da contagem da história, da forma de você fazer os diálogos interativos para a criança já ir treinando, né, como ela analisa as histórias, como que desenvolve um enredo, quais são os personagens, etc. Tem os personagens da história para você recortar e recontar as histórias utilizando os personagens. Isso aqui ajuda muito na atenção das crianças. Quando você recortar isso aqui, você recorta, tem uma base que ao colar eles ficam em pé. Tem uma forma de você recontar essa história nos guias de aplicação dos roteiros interativos. Vocês verão como que faz essa contagem da história utilizando os personagens para que a criança tenha mais proveito, que elas aproveitem melhor a história, entendam melhor. Tem uma forma de você contar que é mais eficiente. Então, utilizando as personagens, você consegue ter uma prática pedagógica. O personagem e cenários, você consegue ter uma prática pedagógica que ajuda na motivação e na atenção das crianças. Isso daqui eu trouxe da Sofia Cavaletti, é uma forma que ela utiliza numa catequese que já tem 50 anos. Ela demorou 20 anos para desenvolver essa forma de contar histórias, parábolas bíblicas e etc. E tem um jeito de contar, eu sou catequista há 4 anos dessa catequese, e ela é muito eficiente. Eu trabalho com crianças de 3 a 6 anos na catequese, contando parábolas bíblicas dessa maneira que nós trouxemos aqui para vocês e funciona muito bem. As crianças entendem muito bem a profundidade dos textos e as crianças prestam muita atenção, elas ficam vidradas quando você conta a história dessa maneira utilizando os personagens. Mas tem uma maneira de você mover os personagens, de você executar a contagem da história e utilizar os personagens para ajudar a criança a entender melhor a história. Então esses são os roteiros de leitura. Você tem histórias para ler com as crianças no decorrer dos níveis do nosso método. Ele está todo organizado num passo a passo. Você assiste a apresentação para saber o que seu filho tem que desenvolver em cada nível do processo. Você assiste os guias de aplicação, os guias práticos de aplicação em videoaulas de forma bem prática e objetiva para saber como aplica as atividades. Imprime a semana que você vai trabalhar, trabalha a quantidade certa, na estrutura certa, desenvolvendo as habilidades adequadas nível a nível, num progresso contínuo e articulado. E provavelmente você pode ter alguma dúvida se nosso método vai servir para você. Primeiro, a dúvida que todo mundo pode ter é se eu tenho tempo. Eu tenho uma rotina muito corrida, eu não sei se eu tenho tempo de colocar em prática esse passo a passo. Então foi pensando justamente nisso que nós criamos essas rotinas estruturadas, atividades estruturadas com rotinas de aplicação. Então todo o processo está num passo a passo com rotinas que você precisa apenas 30 minutos por dia para aplicar os roteiros e aplicar as atividades explícitas. Vocês lembram lá da Kelly no início dessa apresentação? Ela disse que ela saía de casa às 9 horas para trabalhar, então às 8 ela colocava o celular para despertar e fazia as atividades com as crianças, e as crianças gostavam, sempre estavam motivadas e estavam aprendendo. Então você consegue, com o planner e com os roteiros, separar 30 minutos do seu dia para desenvolver essas atividades. Também tem muitas brincadeiras, atividades orais, os roteiros de leituras interativos que você pode aplicar com as crianças um pouco antes dela dormir, durante o almoço, durante o café da manhã. Então você pode ter essa flexibilidade para trabalhar com as crianças, e eu só preciso de 30 minutos do seu dia. Se você tiver 30 minutos, seguir o passo a passo, você não precisa se preocupar, você não tem esse problema de tempo. E se eu não conseguir aplicar? Você viu que nós desenvolvemos os guias que já resolvem esse problema. Com 8 a 10 minutos por dia, assistir o guia, você já sabe qual é a melhor forma de dar comandos para a criança, quais são as melhores práticas pedagógicas e a maneira que as crianças se motivam. E também vocês viram aí nos depoimentos que muitos pais relataram que os filhos se motivam a fazer. Então, um material bem estruturado, um dos efeitos colaterais é a criança se motivar a fazer. Então, fica muito mais fácil de aplicar. E se você tiver alguma dúvida, tiver tendo alguma dificuldade, tem ainda o suporte que nós te ajudamos a resolver essas dificuldades. Mas eu não sei se é para mim, eu não sei se eu quero isso. Eu não sei se eu quero garantir que o meu filho será bem desenvolvido aí nos anos iniciais. Eu confio nos professores. Isso depende de cada um. É você que vai avaliar qual é a sua realidade, mas eu acredito que os pais pelo menos querem garantir que os seus filhos serão bem desenvolvidos para que eles tenham um bom desempenho aí no futuro e até na vida pessoal, na inserção no mercado de trabalho. E você não precisa confiar em mim, é só você olhar os resultados dos testes
Pesquisa os resultados dos testes que avaliam nossos alunos do ensino fundamental e médio. Será que compensa contar com a sorte e esperar que vai ter um bom professor que vai fazer isso por você? Eu acho que pelo menos você deve garantir nesses anos iniciais que seus filhos serão bem desenvolvidos. Ah, mas o curso é online, eu não gosto de coisa online, eu gosto de coisa presencial. No nosso método, nós disponibilizamos para vocês o equivalente a 3 anos letivos de aplicação de atividades. Então você consegue fazer toda a educação básica do seu filho do zero até ele começar a ler. É o equivalente a toda a pré-escola e o primeiro ano. Então imagine você ter que se deslocar, ter que pagar a hora-aula de todo esse período. Então quanto custaria isso para você? Então online a gente consegue fazer o mesmo, com a mesma qualidade, ter os mesmos resultados com um preço muito melhor. Lembrando que você tem acesso também a 2 bônus. Nós disponibilizamos nesse curso todas as pesquisas, quais são os resultados dessas pesquisas, como nós pegamos tudo isso do conhecimento acumulado sobre educação infantil, sobre as ciências cognitivas, sobre a psicologia infantil, como tudo isso funciona, as melhores práticas pedagógicas, nós estruturamos tudo no nosso método e você entende melhor isso assistindo esses 2 cursos. Se você gosta da parte teórica e quer entender melhor como funciona na teoria e como você transpõe da teoria para a prática isso, que é o que nós organizamos no nosso método, tem 2 bônus para você se aprofundar no assunto. Então, se você quer ensinar qualquer criança a ler e escrever bem, utilizando apenas 30 minutos do seu dia, com toda essa estrutura, com todo o passo a passo do desenvolvimento contínuo articulado, clica aqui no botão abaixo, faça a sua inscrição. E se você estiver lá dentro da plataforma e achar mesmo assim com tudo isso, com todas essas ferramentas e recursos, que o nosso curso não é para você, você tem uma garantia de 7 dias incondicional. Então, dentro de 7 dias, você pode testar, aplicar com seus filhos, ver se serve ou não serve para você e você é o juiz. Você pode pedir um reembolso e nós devolvemos todo o seu dinheiro. Então, espero você lá no nosso método.